Martim Lutero já havia dado início à Reforma Protestante. Ele já havia descoberto pelas Escrituras que a salvação é somente pela graça e por meio da fé em Cristo Jesus. Ele já havia também afixado as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, teses que contestavam as doutrinas ensinadas pela igreja à época. E nesse momento da história também, Martim Lutero estava enfrentando uma terrível oposição por parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Mais tarde, no ano de 1521, o Papa Leão X, ele tomou a atitude de excomungar Martim Lutero. Ele passou a dizer e a proclamar em todo o mundo que Martim Lutero deveria ser considerado um herege. E depois disso ainda, o imperador romano Carlos V começou a perseguir Martim Lutero. Deu ordens de prisão para que um reformador fosse preso. Carlos V estabeleceu um preço generoso pela cabeça de Martim Lutero. Este homem, que até então outrora era apenas um monge, agora ele se torna o alvo de todas as pessoas que queriam receber algum tipo de favor, fosse da igreja romana, fosse do Império Romano. Lutero se tornou um dos homens mais procurados, um dos homens mais perseguidos do mundo todo. E é no meio deste cenário de tamanha oposição ao grande reformador Martim Lutero que Deus levanta um homem muito poderoso também na época, chamado Frederico III, a fim de que pudesse cuidar, preservar a vida de Martim Lutero. Conta-se que Frederico III pegou Martim Lutero e levou ele para o seu castelo. Esse castelo era uma fortaleza murada que ficava estabelecida no topo de um precipício, numa altura de mais de 360 metros. E agora, no meio de tanta perseguição, depois de tantas lutas, Martim Lutero, debaixo dos cuidados de Frederico III, mas especialmente debaixo dos cuidados de Deus, estava guardado no alto daquele castelo. E é dali que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Ele teve a ideia de colocar a Bíblia na mão do povo, porque até então o povo não tinha acesso às Escrituras. E se hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, isso se deve muito ao trabalho de Martim Lutero. E é dali também, daquele castelo, que Martim Lutero começa a lançar as bases da Reforma Protestante. E é nesse período, nesse momento que Martim Lutero está recluso naquele castelo, naquela fortaleza, que ele encontrou consolo para sua alma no texto que nós lemos nessa noite, no Salmo 46. Ele entendeu que ainda que o mundo todo estivesse contra ele, ele poderia aquietar o seu coração e saber que Deus era o seu refúgio e a sua fortaleza. E baseado então nesse salmo, no Salmo 46, Martim Lutero compôs também um dos hinos mais conhecidos e mais entoados no mundo todo. O hino Castelo Forte é o nosso Deus. O hino de louvor ao Senhor. Um hino de adoração que reconhece que Deus é aquele que está no controle, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda.